Boa noite, rapaziada. Boa noite pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo aí no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MVMHMA. Falar mais um pouco sobre o Coringão. Vamos falar sobre esse resultado que acabou de acontecer em Mirassol. O Corinthians acaba de perder por 2-1 pro Mirassol. E é um jogo que irrita profundamente por diversos aspectos, né? Então, acho que tem o contexto da gente estar mal no brasileiro e precisar de pontos e não conseguir. Tem o contexto da gente ter tomado o primeiro gol da era Fernando Diniz. Tem o contexto desse primeiro gol sair de um lance que a gente vai falar muito aqui, que foi um pênalti marcado em cima do atacante deles pelo Matheus Bidu, que muito mal no jogo, inclusive. E tem o lance, tem o aspecto da primeira derrota também do Fernando Diniz. Então, o contexto todo foi muito ruim, a atuação foi muito ruim da zaga do meio do campo e do ataque. As alterações, o Diniz pra mim não foi muito bem nesse jogo. O árbitro foi horrível. O Mirassol é um time horroroso e vai cair com muito mérito. Esse time do Mirassol vai cair, negavelmente, e tem que cair mesmo e tem que afundar, porque o jogo que eles fizeram ou não fizeram hoje é lamentável, assim. Enfim, eu acho que eles têm direito. Eu acho que aqui a gente tá falando de cabeça quente também, após acabar o jogo, recém acabar o jogo, então dá mais ódio. Acho que o Corinthians também já fez esse tipo de atitude, já teve esse tipo de comportamento, então eu sei que eu tô falando isso por cabeça quente, posso me arrepender amanhã cedo, mas enfim, por isso que isso é um canal de torcedor e não um canal de jornalista, né? Aqui eu não preciso ser imparcial, pelo contrário, é um canal de Corinthians, eu tenho e devo de ser parcial. Vamos lá, eu acho que a escalação foi uma escalação acertada, o Mateuzinho tá suspenso, então a gente para mim é muito triste ter o Pedro Milans e ter que assumidamente improvisar um volante na lateral direita. Para mim passa uma mensagem clara de que um jogador que tá no elenco não serve para nada, né? Porque se você tem o Mateuzinho suspenso, você tem um lateral direito reserva e esse lateral direito não pode atuar, você não deixa ele atuar, você prefere um volante improvisado, você passa uma mensagem muito clara para todos que estão assistindo, pro elenco e principalmente para esse jogador, que ele não serve para jogar na lateral direita do Corinthians. Então, nem tô falando se é certo ou errado, nem tô falando se o Pedro Milans deve ou não ser titular, se ele é melhor ou não do que o Ranielli, mas é uma mensagem que é passada, né? Então, se não é um erro de escalação, é no mínimo um erro de contratação e planejamento para a temporada. Mas, enfim, acho que o menor dos problemas, digamos assim, foi o Ranielli improvisado na lateral direita. Então o Corinthians iniciou o jogo com o Hugo, Ranielli na lateral direita, que pra mim fez um jogo ok. Gabriel Paulista, que mais uma vez começa a ficar um pouco acima do tom quando as coisas começam a desandar um pouco. E o muito fraco André Ramalho, né? O muito fraco André Ramalho. Eu acho que o André Ramalho ele seria muito bom volante, um muito bom segundo homem de saída. Tá muito bom também, talvez eu esteja forçando um pouco, mas a zaga definitivamente não é um lugar bom pro André Ramalho. Ele chama gol, ele é ele é um jogador que tem uma limitação grande, e aí essa limitação, quando ele é um complemento de alguém que é muito bom, ela vira um aspecto coadjuvante, assim, a gente não, é meio periférico, a gente não dá tanta relevância. Quando sai o Gustavo Henrique, que é a pilastra defensiva desse time, e entra o André Ramalho, a gente sente a diferença nítida, gritante. Enfim, péssimo jogo do André Ramalho. E Matheus Bidu, péssimo primeiro tempo, principalmente do Matheus Bidu. Acho que no segundo tempo ele cresceu de produção, fez um digno segundo tempo, criando, caindo por dentro, driblando um, dois, três e tal, provocando faltas, pegando bola lá no pé da defesa e tentando fazer essa transição para ataque, porque o meio de campo do Corinthians inexistiu. Também precisa ficar muito claro aqui que foi um meio de campo inexistente do time do Corinthians com Alan, Matheus Pereira e Breno Bidon. Eu confesso para vocês que eu queria ver esse meio de campo, porque são jogadores que, na minha visão, exceto pelo Breno Bidon, vamos falar especificamente de Alan e Matheus Pereira, são muito verticais, eles olham só para frente e arriscam o passe, mas como também era de se esperar, se a gente pensasse um pouquinho, é zero marcação, né? Não tem nenhuma marcação. Então eu até achei que o Fernando Diniz poderia voltar pro segundo tempo, de repente com o Pedro Milans lá na lateral direita mesmo, e vamos ver no que dá, e passando o Ranielli pro meio campo pra dar um pouco mais de respaldo e resguarda no meio campo com marcação. Não foi o que ele fez, ele voltou sem alterações pro segundo tempo, e a gente seguiu com esse meio de campo inexistente. Não marca, não cria, não joga, não faz nada. O ataque para fechar o meio campo lá na ponta de lança, como a gente fala, Rodrigo Garro. Um jogo ruim do Garro, mas de se esperar, todo mundo tava meio abaixo. Lingard apagado e o Roberto teve uma chance, mas nem acho que ele tenha ido tão mal. Vamos lá. Vamos falar de uma forma resumida, tá? Para mim,
os pontos que precisam ser mencionados. O senhor André Ramalho, mais uma vez, gol em cima dele. O segundo gol é totalmente em cima do André Ramalho. E o primeiro gol também, pra mim, é falha de Matheus Bidu e André Ramalho, porque o jogador passa como ele quer no meio dos dois ali, depois ele tenta dar aquela cavada de falta, e o Candançan abraça. Então esses dois merecem um ponto especial pra sair aqui. Péssimo primeiro tempo, como eu falei, do Matheus Bidu. Ele é peça preponderante nos dois gols, principalmente no primeiro gol, no pênalti. E no segundo, perdão, que é o cruzamento que sai nas costas dele. O André Ramalho é mais frouxo na marcação no pênalti. Mas a gente começa o jogo. Hoje a transmissão foi da Cazé TV e eu nem sei se o direito de imagem, se a transmissão, se as câmeras de transmissão eram efetivamente da Cazé TV ou eram tipo da CBF que transmitia o direito pra Cazé TV. Mas a transmissão, o jogo de câmeras hoje estava muito ruim, especialmente no primeiro tempo, especialmente no começo do jogo, onde se eu não me engano, era um tiro de meta pro Mirassol e tal, e cortou, e aí ninguém tava entendendo o que tava acontecendo, teve um frisson de grito da torcida e tal. Quando a gente foi ver, um jogador do Mirassol tinha sido expulso. Não vou entrar no mérito aqui de intensidade. Pra mim, pode soar uma opinião clubista, mas não é minha intenção de verdade, falando friamente aqui. Pra mim, é uma entrada temerária, como diria o Paulo César de Oliveira, é uma entrada por trás, com um movimento de tesoura. Não discuto a intensidade aqui, mas põe em risco a integridade física do adversário, na minha visão. É uma entrada por trás e pega, não vamos falar da força de novo, mas é uma entrada por trás que pega, ele vem por trás, a gente sabe que esse carrinho não pode dar. Minha opinião, o VAR não pode interferir nesse tipo de lance. Não porque ia beneficiar o Corinthians, mas porque foi uma interpretação do árbitro dentro de campo. Houve a tesoura? Houve. Pegou? Teve o contato? Teve. Isso já é por si só um fator suficiente para dar cartão vermelho? É. Então, o VAR não tem que se meter. O VAR só tinha que se meter se houvesse uma câmera que realmente, nem encosta, não teve nem o contato. Isso não aconteceu, porque se não tivesse tido contato, o VAR, o árbitro voltaria do VAR, tiraria o cartão vermelho, mas não daria o cartão amarelo, porque se não houve contato, ele daria cartão amarelo para o Ranielli, por simulação. E não foi o que aconteceu, ele tira o vermelho porque ele fala, pô, não foi intensidade para vermelho, mas dá um amarelo. Se foi um amarelo é porque teve o contato realmente. Se teve o contato, tem que ser mantida, na minha visão, a interpretação do campo. Porque senão a gente não precisa de árbitro. O árbitro estava perto, ele viu a entrada por trás, teve o contato, tesoura vermelho. Mas beleza, vamos passar amarelo pro jogador. Eu acho que também, se ele tivesse visto em campo, tivesse dado o amarelo em campo, também ia passar, não ia ser erro. Nem o vermelho nem o amarelo era um erro, era uma questão de interpretação. Dentro do campo ele interpretou por ser cartão vermelho. E o árbitro, na minha opinião, errou em chamar o árbitro. O VAR, perdão, na minha opinião, errou em chamar o árbitro de campo pra revisão. Mas beleza, você já coloca uma carga dentro do árbitro de que, tipo, pô, acabei de errar no lance capital, ia dar um cartão vermelho, enfim. Continua o jogo, dentro de poucos minutos, acontece aquela, pra mim, simulação, muita simulação. Se não é simulação, ele exagerou 1.000.000%. O Matheus Bidu coloca a mão no ombro esquerdo do jogador, ele coloca assim e tal, ele nem faz o movimento e o jogador simplesmente se joga e tal, e rodopia. E eu acho que é válido, tá? Deixando claro aqui, como torcedor, a gente que tá acostumado com o futebol brasileiro, eu acho que é válido ele tentar cavar esse pênalti, tá? Acho que é válido, ele tem o direito de tentar cavar. Assim como é total responsabilidade do juiz saber que ele tá cavando. E aí, beleza, vamos supor, ele teve a malandragem de tentar cavar, cavou de forma muito forçada, muito feia, horrorosa, todo mundo viu que não foi nada. O juiz, por um desalinhamento dos planetas, marcou esse absurdo de pênalti. O que era pra acontecer? Manter o critério. Se o juiz não mantém o critério, quem tem que manter é o VAR. Se o VAR interferiu no carrinho por trás, ele tem que interferir nesse pênalti. Por quê? Porque, guardadas as devidas proporções de intensidade ou não, o VAR enxerga que não houve um contato faltoso. Então, o VAR tem que entrar na jogada do pênalti e falar, ó, pra mim é um erro evidente, é um erro claro do juiz, não houve contato, não houve puxão, só houve um toque, e o toque insuficiente pra derrubar. Gente, todo mundo viu que não foi pênalti. E aí, o VAR, talvez por uma carga emocional, já chamei ele voltou atrás e tal, agora não vou chamar, vou manter a decisão dele. A gente sabe que funciona assim. O VAR errou, pra mim, mais uma vez, dessa vez em não manter o critério e não entrar. E o juiz, talvez, muito por orgulho, obviamente, eu tô fazendo esse vídeo
São 10h48, recém acabou o jogo, a gente não teve acesso aos áudios do VAR, mas a gente não sabe muito bem como foi essa comunicação na hora do pênalti. Pode ter sido que o VAR tenha recomendado a revisão e o Kandansan pode ter cravado. Não quero ver a revisão, porque vi o lance em tempo real, vi o lance na minha frente, vi em velocidade real, e pra mim eu considero pênalti. E é um direito dele falar, não vou no VAR. Então, a gente não sabe muito bem como foi isso, mas pode ter sido um movimento de orgulho do Matheus Kandansan. Enfim, gol do Mirassol, segue o jogo. Acho que não tinha muito o que fazer, era torcer pro Hugo pegar, mas nem todas ele vai pegar. E aí, logo depois, tem uma jogada no lateral defensivo do Corinthians. E aí, o meio-campo e a lateral e todo mundo se desentende. Eu achei um jogo muito desconexo de todo mundo errando, um jogo muito desleixado do Corinthians, muito abaixo com todos os jogadores. E de repente, uma bola enfiada nas costas do Matheus Bidu, ele ainda tenta dar o carrinho pra chegar, mas não é o suficiente. E aí o André Ramalho perde de forma muito fácil, muito tranquila. Tanto é que ele eu acho que depois que sai o gol, depois que o cara sai comemorando, dá pra ver a reação dele meio de indiferença, sabe? De tipo assim, eu sou o insuficiente. Parece que ele absorveu a mensagem, não adianta, não tem como. Eu não consigo ser titular desse time. Eu acho que é isso mesmo, assim. E eu não sei se serve nem pra ser reserva, né? Porque, pô, se um jogador não serve pra ser titular, mas ele entra, ele dá o sangue, ele é o suficiente pra quebrar um galho, beleza. Não me parece ser o caso do André Ramalho, como não era o caso do Félix Torres, como não era o caso do Kaká, como não é o caso do Tchoca. Então, assim, o Corinthians precisa urgentemente brigar por zagueiros, para trazer novos zagueiros, para pelo menos compor esse elenco e brigar por titularidade, porque do jeito que tá, um jogo que a gente fica sem o Gustavo Henrique se a Deus nos acuda. Imagina, Deus me livre e guarde, o Gustavo Henrique sente uma distensão na coxa, uma lesão muscular, alguma coisa assim. É desespero total. E aí, depois do segundo gol, pra mim o jogo acabou. Eu até falei ali nos grupos do WhatsApp e tal, falei, com 35 minutos de jogo já dá pra saber que não vai ter mais jogo, que o Corinthians não vai fazer nada, que pode ser, esse jogo pode ir até amanhã, que o Corinthians não vai fazer nada. Me surpreendi ainda porque o jogador Dieguinho ainda acertou um chute ali que bateu no calcanhar do cara e entrou. Parecia que a gente ia ter uma sorte ali, e que ia dar, mas no final das contas não deu. Foi só pra criar uma expectativa ali, mas o Corinthians achou. Foi muito mais um gol ao acaso do que um gol trabalhado. Então, assim, o Mirassol, que a temporada inteira vem sendo um time extremamente desequilibrado, desorganizado, com falhas individuais, totalmente desbalanceado. Contra o Corinthians, acertou o time, foi um time extremamente organizado, com um físico absurdo, um nível físico, um nível de intensidade lá no alto, apertando em cima, subindo marcação de forma absurda, os jogadores em transição super rápida, os jogadores de forma equilibrada, os jogadores brigando por cada bola. Eu não queria usar aquele jargão, né, aquela máxima, nossa, contra o meu time, contra o Corinthians, os caras viram Bayern de Munique. Mas é a sensação que passa, assim, tipo, os caras estavam mal a temporada inteira. E jogaram muito bem contra o Corinthians, que também, por sua vez, jogou muito mal. Vocês sabem que aqui eu não fico nessa de. O Mirassol só ganhou porque o Corinthians jogou muito mal. Não é isso que eu tô falando. Mas eu tô colocando os fatos aqui. Então, o Mirassol fez uma partida muito boa, muito intensa, muito estratégica. E o Corinthians fez uma partida igualmente ruim em todos esses aspectos. Então, não tem. Não tem muito o que a gente falar. Mais uma vez, eu acho que se o jogo tivesse rolado até amanhã, só se tivesse um acaso dos acasos. É mais um jogo que o Pedro Raul entra e ninguém acerta um cruzamento pra ele. Se eu não me engano, o Caio César acertou um cruzamento, mas foi pro Alex Santana, que deu uma cabeçada muito sem explicação. Mas beleza, o cara é volante, também não vou crucificar. O cara acabou de voltar, espero que ele tenha confiança e volte a jogar em um nível decente. Mas é isso, assim. É muito mais ficar puto sobre a derrota do que sobre o contexto. O momento é bom, apesar do Corinthians estar em uma posição desfavorável na tabela. Não é por causa dos últimos jogos do Fernando Diniz. Foi um jogo contra o Palmeiras que a gente jogou com contexto desfavorável, 2 jogadores a menos. Foi um jogo contra o Vitória, onde o gramado era horrível, o estádio ruim, o time do Vitória péssimo também. E agora esse jogo contra o Mirassol. Teve mais um jogo no meio desses, eu não lembro se foram só esses 3. Porque aí foram 3 de Libertadores e mais um de Copa do Brasil. Acho que foram só esses jogos. Então, assim, o Corinthians tá passando por essa situação, tá na posição que tá, não é pelos jogos do Diniz, é pelos jogos do Dorival, né? Então,
não tem muito o que a gente reclamar, é só uma tristeza a gente ter um lateral direito que não pode ser colocado como lateral direito na ausência do titular e sem ter zagueiros reservas à altura dos zagueiros titulares, pelo menos para competir, pelo menos para criar um incômodo ali nos zagueiros titulares. E em uma falha, em uma desatenção do Bidu, que pra mim é o melhor jogador da era Diniz, então é foda também jogar pedra por causa de um jogo ruim, ou um tempo abaixo, como eu falei. Mas é isso, assim. O Campeonato Brasileiro, apesar de ser 38 rodadas, cada rodada é muito peculiar. E às vezes em um detalhe você perde o jogo e aí você vai fazendo, né? Detalhe aqui, detalhe contra o Palmeiras em que é expulso, detalhe contra o Fluminense que o Alan foi expulso, detalhe contra não sei o que. Aí vai tendo um detalhe em cada rodada. Um detalhe, um carrinho que podia ter dado, um carrinho que deu e foi pênalti, um não sei o que, um errinho do árbitro isolado. Quando vê, você deixou 25 pontos na mesa que te custaram ou ficar fora de uma Libertadores, ou brigar por uma Sul-Americana, ou de repente ser rebaixado. Não vai acontecer, eu não acho que é o caso do Corinthians, acho que tem times piores que devem ser rebaixados esse ano, mas eu acho que essa soma de detalhes e fatores que a gente encara de forma isolada como se fossem pequenas, muitas vezes custam uma posição que a gente podia desejar na tabela. Beleza? Então é isso. Acho que é uma semana onde a gente deve brigar por coisas maiores. No final de semana que vem tem o jogo contra o São Paulo, 6h30 no Morumbi. Acho que o Corinthians deve chegar um pouco mais confiante para jogar contra o São Paulo. Enfim, tem tudo para fazer um grande jogo. Acho que a gente não é terra arrasada. Assim como 7 jogos de invencibilidade não queria dizer que a gente era o Bayern de Munique. Uma derrota para o Mirassol fora de casa não quer dizer que a gente é o pior time do campeonato. Pelo contrário, acho que a gente tem muito a aprender com essa derrota, inclusive erros que não podemos tomar nos próximos jogos, assim como jogadores que de repente não podem voltar à formação. Fechou? Eu vou deixar o vídeo por aqui, porque se eu for falar de Alan e Matheus Pereira e Breno Bidon, o jogo que eles fizeram, eu vou ficar mais 20 minutos falando aqui e provavelmente, possivelmente, eu vá cometer algum crime, né? Porque Jesus amado. Então, é isso, rapaziada. Espero que todo mundo tenha uma semana boa. Depois de 7 jogos é foda, né? Começar uma semana com uma derrota. Mas eu tenho certeza que os próximos passos serão melhores e a gente tem que aprender muito com essa derrota de hoje. Eram 3 pontos importantes, mas infelizmente não vieram, assim como alguns outros não virão, e a gente precisa entender também que faz parte do processo. Valeu? Tamo junto, boa semana pra todo mundo. Dessa vez sem feriado, mas é nóis. Fui!